Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Pedir para os irmãos abrir sua Bíblia em 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, uma palavra que Deus colocou em meu coração, ouvindo um amigo falar sobre, eu me debrucei sobre ela para entender um pouco melhor, e Deus confirmou essa palavra no meu coração para trazer à igreja essa noite. 1 Samuel 17, bem lá no finalzinho já. Verso 45. 1 Samuel 17, verso 45. Vou ler já no final para a gente ganhar tempo, mas os irmãos fiquem com a Bíblia aberta. Eu vou estar voltando em alguns versículos. O 45 diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Louvado seja Deus. Os irmãos podem tomar seus assentos. Irmãos, essa passagem é uma passagem muito conhecida, onde Davi enfrenta o gigante Golias, mas a gente entende e sabe através dessa passagem que não foi algo tão simples, né? A ideia de Davi vencer o Golias não é só a história final que conta. Tem todo um contexto, tem toda uma história, tem toda uma trajetória na vida de Davi e na nossa vida, para que quando aconteça algo de uma vitória, de um livramento, de um escape, não é só aquele ponto da história, sim, tem toda uma trajetória. Nesse contexto aqui, a epígrafe diz assim: Davi dispõe a pelejar contra o gigante. Porém, entretanto, todavia, Davi não foi diretamente para esse confronto. Davi estava ali nos seus dias normais da sua vida, conduzindo a sua caminhada, e ele tem uma missão dada pelo seu pai. E essa missão era levar algo para os seus irmãos que já estavam lá na guerra. Meditando nessa passagem, Deus falou comigo ao meu coração sobre algumas fases que a gente vive na nossa vida. E eu queria dar um texto a essa mensagem. O nome da mensagem seria os 3P de Davi. O que significa isso, Alexandre? Primeiro P de preparo, o segundo P de problema e o terceiro P de propósito. Nessa passagem foi o que Deus colocou em meu coração: preparo, problema e propósito. Davi está sendo preparado nos seus dias comuns para algo que mudaria toda a história do seu povo, toda a história de Israel. Mas, Alexandre, o que ele estava fazendo? Ele estava treinando jiu-jitsu, boxe, tiro ao alvo, alguma coisa? Não. Ele estava sendo preparado nos seus dias comuns. O que ele fazia, Alexandre? Ele cuidava do rebanho de seu pai, Jessé, o belemita. A Bíblia vai dizer que ele matava urso e leão. A Bíblia é tão rica em detalhes que, se a gente for ler alguns versículos atrás, nem sempre ele conseguia poupar as ovelhas do rebanho. Tem alguns textos que vai dizer que os animais, as bestas-feras, vinham, pegavam as ovelhas e ele ia atrás dos animais com as ovelhas na boca. Ele conseguia tirar, salvar as ovelhas de seu pai. Alexandre, qual o contexto dessa história? O contexto, irmãos, é que muitas das vezes nós queremos ser preparados, forjados em dias extraordinários. Achamos que as pelejas da nossa vida,
é só no ápice de um dia difícil. Não. Tem um ditado que diz aqui no mundão que a gente tem que matar um leão por dia. Isso talvez seja verdade para uns ou para outros não. Tem uns que estão tão fracos, irmãos, tão fracos na fé, na vida, que não tem nem mais força para matar leão nenhum. Só dele estar vivo já é uma vitória. Ele não quer brigar, não quer pelejar, ele só quer sobreviver. Talvez beber uma água, comer uma comida, ter um dia de paz. Então são nos dias comuns que eu quero ilustrar para os irmãos que nós estamos sendo preparados. Nós estamos sendo forjados em nossos dias comuns. Os dias são tão maus, são acelerados, que às vezes a gente não se dá conta que da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, tanta coisa que a gente já fez, irmãos, e Deus guardou, Deus livrou, Deus deu escape, e a gente está orando talvez só por uma causa específica. Senhor, dá livramento lá e Deus está dando livramento aqui. Deus livra fulano e Deus está livrando você. Então são nos dias comuns que nós estamos sendo preparados. Nós estamos sendo forjados nos dias mais comuns que você possa esperar. Porque muitas das vezes a gente quer virar a chave da nossa vida numa grande peleja. Mas como se nós não estamos preparados? Ou nós não estamos atentos para o que Deus está fazendo, falando, direcionando diariamente. Às vezes Deus quer dar uma direção, ou Deus já deu uma direção, mas a gente não entendeu. A gente não captou a mensagem. Porque é um dia muito comum, é um dia muito simples. A gente espera que Deus dê uma resposta quando Deus levantar um profeta, quando Deus entregar através de uma língua estranha, ou a gente quer que Deus use fulano se tiver de camisa vermelha. Não, irmãos, são nos dias comuns. Davi, quando ele está matando o urso e o leão aqui, ele não está tirando selfie e postando no Instagram que ele matou um urso, que ele matou um leão. Ninguém está vendo Davi matar urso e leão. Ninguém está vendo Davi fazer o que tem que ser feito. Ele não fala nada para ninguém, ele só faz o que tem que ser feito nos bastidores. Isso era a coisa mais comum para Davi, matar urso e leão para poupar as ovelhas de seu pai, Jessé, o belemita. Então, para ele, quando ele chegar lá na guerra, enfrentar um gigante já não era tão absurdo para ele, porque ele já estava acostumado em seus dias comuns derrotar, matar bichos ferozes que queria comer as ovelhas de seu pai. Então, o primeiro P que eu quero separar para os irmãos é esse. Os irmãos fiquem em paz, os irmãos estão sendo preparados para algo que há de vir na nossa vida, que a gente vai lembrar do dia mais comum da nossa vida. Eu costumo pensar, dizer e até conversar com a minha esposa, eu falo para a Camila, eu acho interessante como Deus usa a pastora Alessandra como autoridade, mas eu acredito que nem todo dia a pastora Alessandra tem essa autoridade. Talvez quando ela mais precise, ela não tem. Camila foi chamada para louvar. Talvez na hora que ela mais precisa, ou eu mais preciso, ela não está lá. Porque são nos dias comuns, irmãos, que nós somos forjados. Nós estamos sendo afrontados nos nossos dias mais comuns possíveis. E isso é um preparo de Deus na nossa vida. Alexandre, eu tenho que me preparar porque vai aparecer um gigante. Irmão, talvez isso não seja uma regra. Talvez não vai aparecer o gigante que apareceu para Davi, mas vai ter dificuldade na nossa vida que nós só vamos vencer porque vencemos nos dias mais comuns. Então a gente tem que estar atento nos dias mais comuns da nossa vida. No dia que a gente dá um bom dia, num dia que a gente estende a mão para alguém, num dia que a gente precisa e necessita fazer algo de bom para alguém. Um dia desse um amigo falou: irmão, o que você fez de bom hoje para alguém? E aquilo me pegou, sabe? Que a gente quer tanta coisa boa, a gente quer tanto que as pessoas façam pela gente. O que nós temos feito na vida de alguém? Qual a semente que nós temos plantado na vida de alguém? O que nós temos feito por alguém?
Alexandre, eu não tenho dinheiro, Alexandre, eu não tenho tempo. Irmãos, a gente tem sim, irmãos. Nós temos. Talvez a gente não tenha tudo para fazer o que a gente gostaria, mas o que é para ser feito, nós temos aquilo que precisa ser feito. Lembra do profeta quando ele diz a viúva, me declara o que tem na tua casa? Primeira coisa que ela fala, não tem nada. Assim é na nossa vida. Talvez se alguém perguntar para mim, Alexandre, eu estou precisando. Irmão, não tem nada. Mas se eu olhar para dentro da minha casa, irmão, tem sim, irmão. Tem algo que eu posso ajudar. Tem algo que eu posso ser canal de bênção para a vida de alguém. E às vezes a gente se omite, devido a essa correria louca que nós estamos vivendo diariamente, a gente não é capaz de enxergar Deus na nossa vida, nos preparando para algo específico. Conforme eu falei, talvez não seja um Golias que você vai precisar derrubar. E eu estou falando em forma corpórea. Talvez algo invisível, que você não está vendo, mas Deus está te preparando. Alexandre, mas eu não tenho um dom de cantar como a Camila. Alexandre, eu não tenho um dom de autoridade como a pastora Alessandra. Alexandre, eu não tenho um dom de profecia como... Irmão, mas tem algo dentro de você que Deus colocou e é específico para você. E no momento certo você vai precisar usar esse dom. No momento certo Deus vai te usar, porque tem alguém que precisa de algo que a pastora Alessandra, a pastora Rosa e Camila não tem. Quem tem é a irmã Beth. Mas a irmã Beth não profetiza, mas é ela que Deus vai usar. O que está na vida dela, o que Deus está preparando através dela, é o que Deus vai usar para derrubar um determinado gigante. Então que a gente fique atento a esse primeiro P da vida de Davi, que é o primeiro P de preparo. Deus estava preparando Davi para algo que mudaria a história de toda Israel. Caminhando no texto, obedecendo a seu pai Jessé, ele pega ali pães, queijo, azeite e leva para seus irmãos. Chegando lá, Davi tem o primeiro problema, que é a inveja de ser irmão mais velho. Ele diz assim quando vê Davi, o que você está fazendo aqui? Você é muito presunçoso. Davi responde assim, mas o que eu fiz agora? Isso nos remete à ideia de que esse irmão provavelmente já perseguia Davi há muito tempo. Que Davi responde, o que eu fiz agora? Ou seja, então outras vezes ele já fez essa pergunta também para ele. E eu entro no segundo P, é o P do problema. Todo mundo tem, já teve ou vai ter um problema na sua vida. Mas na minha concepção, existem dois tipos de problemas aqui, permitidos por Deus. Tem um problema que é permissivo e o problema que é soberano. Alexandre, distingue isso para mim. O problema permissivo é aquele que Deus permite na nossa vida. O mesmo Deus que permite é o mesmo Deus que faz cessar. Porque tem problemas na nossa vida que são consequências dos nossos erros, dos nossos atos. O próprio rei Davi, quando peca lá na frente, Deus, usando o profeta Natan, diz a ele, vai ter uma espada na sua casa, jamais se apartará. E todo mundo conhece a história que Davi mandou matar Urias para ficar com a mulher de Urias, enfim. Então essa era uma vontade permissiva. Deus permitiu que Davi matasse Urias, toda aquela história, todo esse contexto. Então nesse contexto aqui, Deus permitiu que o irmão sentisse inveja, ciúme de Davi. Alexandre, o que é a vontade soberana de Deus? É aquela vontade que Deus não permite que algo aconteça. O que é a vontade permissiva? Quando Satanás vem diante de Deus e pergunta para Deus sobre o teu servo Jó. Vá lá, meu servo temente pode tocar, eu permito. Ele toca, faz toda aquela arruaça e Deus diz, só não toca na vida dele. Vontade permissiva. O que é a vontade soberana, Alexandre? É quando Deus diz não, não faça, não vai, não quero, não vai acontecer. O inimigo veio sondar com Pedro, cirandar Pedro. O que Jesus disse para ele? Pedro, o inimigo quer cirandar com você, mas só que eu não vou deixar, porque Jesus conhecia Pedro. Sabia que se cirandasse, talvez perderia Pedro. Então Jesus não permite
Então, assim é na nossa vida. Tem coisas que Deus vai permitir até um certo ponto e Ele mesmo vai dar um basta. E tem coisas que Deus não vai permitir na nossa vida. E aí você vai questionar, você vai indagar, você vai orar, a gente vai perder tempo orando ao Senhor por algo que talvez Deus já falou que não estou nesse negócio, não é da minha vontade, não é do meu querer, e nós estamos ali perdendo esse tempo. Agora, na vontade permissiva, Deus permitiu que Davi fosse fosse ao encontro dos seus irmãos. O contexto aqui, irmão, mais prático para mim seria Davi logo encontrar com o gigante, fazer o que tinha que fazer e acabou. Mas eu vejo Deus em tudo nessa passagem. A Bíblia vai dizer que o irmão dele mais velho diz: você é presunçoso. E o contexto aqui, o cenário, é que o povo estava num vale. Era um morro de um lado, um morro de outro, e o povo estava aqui embaixo se degladiando só com palavras. Porque os filisteus ameaçavam os israelitas ficavam naquela. Agora Davi vê essa afronta. Davi não foi para guerrear. Ele não foi afrontado. Ele não foi preparado para a guerra. Mas ele não foi mandado para a guerra, mas ele estava preparado para a guerra. Porque ele estava sendo preparado nos dias mais comuns da vida dele. Então, quando ele encontra aquela situação, ele, peraí, isso aí não é contra mim, não é contra Saul, isso aí é contra o Deus dos exércitos de Israel. Então, alguém tem que tomar uma posição. Alguém tem que se levantar com coragem para fazer algo em determinados momentos. Eu me lembro uma passagem aqui agora, quando o Pedro está com Jesus e ele vai diante de Malco, ele corta a orelha, ele tira a espada e corta a orelha de Malco. Jesus fala: Pedro, fica tranquilo, meu servo, bota a orelha de Malco no lugar. E Jesus não fala assim: Pedro, joga a espada fora. Ele fala assim: Pedro, guarda essa espada. Porque vai ter determinado momento que a gente vai precisar, irmãos, de algo físico para nos defender. Então Jesus está dizendo para Pedro: guarda isso aí que no momento certo você vai precisar. Só não é agora. Contra um estudante de sacerdote aqui que era, no caso, Malco. Então a gente vai entender nesse contexto aqui de Davi. Tem uma frase que diz assim mais ou menos: é mais fácil ser um jardineiro preparado para a guerra do que um guerreiro para cuidar de um jardim. É mais ou menos assim. Então nós temos que estar, irmão, preparado para toda e qualquer situação. E essa situação que nós vamos ser preparados, forjados, sempre será nos bastidores, onde sempre ninguém vai ver a nossa luta, ninguém vai ver as nossas guerras. Sempre será no oculto e no escondido. E às vezes a gente quer que as pessoas vejam as nossas guerras para talvez a gente se vitimizar. Mas eu estou guerreando, mas eu estou lutando. O que a gente mais vê nas redes sociais, isso é hoje. Eu estou fazendo, Deus, o Senhor está vendo. Irmão, Deus conhece o nosso coração. Deus sabe quando a gente faz de coração ou quando a gente faz para parecer para alguém que está fazendo. Davi, ele fazia nos bastidores porque ele estava sendo preparado. Agora ele está diante de um problema e ele tem que resolver. Um problema que nem era dele, mas era do Deus de Israel, o Deus de Davi. E ele escuta agora o povo sendo afrontado. Ele tem um segundo problema. Ele se desvencilhou do irmão dele. Ele falou: o quê? O que esse incircunciso está falando aí do Deus vivo de Israel? Que ele vai fazer, que ele vai acontecer? Os guardas chamam Davi, leva ele diante de Saul. O Saul olha para ele: mas rapaz, você é muito novo. Mas de qualquer forma, toma essa roupa aqui, bota, faz, acontece. Os irmãos conhecem a história. Davi tira a roupa porque não cabe nele, ele não consegue andar com aquilo. Ele não foi preparado para andar com a roupa dos outros, com as armaduras. Ele tinha a própria armadura dele. Então agora, diante de um problema, ele precisa resolver isso. Algo que nem era dele, mas era do Deus que ele servia. E ele diz ao gigante: você vem a mim. Foi o texto que nós lemos aí, 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança,
e com escudo. Porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então Davi entende que aquele gigante, ele não está afrontando Saul, ele não está afrontando os próprios irmãos dele de sangue, mas ele está afrontando o Deus do seu povo. Então Deus precisa sempre levantar um corajoso no nosso meio. Estava vendo um rapaz falar esses dias, irmãos, tem hora que nós temos que ser desequilibrados, no bom sentido da palavra, porque se a gente for muito equilibrado, muito certinho, as pessoas não respeitam, irmão. As pessoas não consideram, a gente não consegue avançar, a gente não consegue romper. Alexandre, você está falando que eu tenho que dar de doido, irmão, mas de vez em quando vá na força do Senhor, mas sai um pouco daquela rotina que você está acostumado a fazer, e as pessoas vão ver Deus na sua vida. Assim foi com Davi. Davi falou, não, peraí. Está todo mundo ouvindo aqui, o mesmo Deus que eu sirvo é o Deus de vocês e vocês não vão fazer nada. Em outras palavras, Davi estava querendo dizer isso. Mas ele não prejulga os irmãos deles, ele só toma coragem, que ele já tinha sido preparado para algo, e agora ele tem um problema na mão, e esse problema ele vai diante do problema. O texto vai dizer um pouquinho antes que quando o gigante pensa em ele se levantar, Davi vai à frente dele, toma atitude primeiro e já cata as pedras, 5 pedras. Essas pedras me ensinam, irmão, que o próprio Deus foi quem fez Davi escolher. E me ensina uma outra coisa. Quando Deus manda a gente fazer algo por um propósito, Deus não tem plano B, irmãos. Davi podia atacar a primeira, errar, a segunda, errar, a terceira, errar, acertar na quinta. Mas o Senhor estava naquela pedra, na direção daquela pedra e o fez cair. Tem gigantes na nossa vida, irmão, que quem vai fazer cair é o Senhor, por um propósito de glorificar o nome dEle. Mas há gigantes na nossa vida que já caíram. Mas o interessante do texto é que Davi sabia o que já faria com o gigante caído. Ele diz assim, eu vou arrancar a sua cabeça e vou dar as bestas feras do campo. Porque a pedra só atingiu a testa e fez ele cair. Eu entendo pelo texto que ele não caiu morto. Ele caiu desfalecido. Agora, Davi, com a sua autoridade, pega e arranca a cabeça do gigante com a própria espada. Alexandre, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer, irmãos, que guerras nossas serão vencidas através da oração e atitude. Tem muita gente que só ora, irmãos, ora, o Senhor já mandou a pessoa aí, já mandou a pessoa fazer, já deu a direção e a pessoa continua orando. E tem pessoas que tomam muita atitude e não ora. Não, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou ligar para fulano, vou falar com ciclano. E a oração que é bom nada. Mas quando a gente consegue unir os dois, por um propósito, orar e agir, irmão, não há gigante que fique diante da gente de pé. Porque há um propósito na nossa vida, há uma preparação, há um problema e há um propósito. Qual é esse propósito, Alexandre? É glorificar o nome do Senhor. Nunca será o nosso nome, nunca será sobre a gente, nunca será o Alexandre no centro, nunca será a minha família no altar, sempre será Deus sendo glorificado através das nossas vitórias. E Deus conhece o nosso coração, porque tem vitória que a gente não recebeu ainda, amor, porque a gente sabe que se Deus der, não vai ser o nome dele a ser glorificado. Eu vou bater no peito e vou dizer, fui eu que venci, eu que orei, eu que jejuei, e Deus está lá de cima orando, meu filho, enquanto você não mudar esse coração, eu não te dou a vitória. Porque a nossa vitória, irmãos, ela já está pronta. Os irmãos creem que ela já está pronta? Nós é quem não estamos, muitas das vezes, preparados para recebê-la. Mas, Alexandre, eu subo o monte, mas, Alexandre, eu estou nas consagrações. Irmão, Deus é muito além disso, irmão. Os irmãos conhecem alguns irmãos, outros irmãos que quase não vêm à doutrina, não vêm à escola dominical, não vêm à igreja e são abençoados por Deus? Primeiro que não há um padrão, né? Que eu tenho que ser feito isso para eu ganhar isso. Não. Mas Deus conhece o nosso coração. É óbvio e é bíblico
que quanto mais você faz pela obra, Deus te retribui. Isso é bíblico. Bíblico, tá? Quanto mais você dá, a Bíblia diz, é melhor dar do que receber. Malaquias vai dizer, entrega para você ver se eu não vou abrir a janela dos céus. Pastor Isaías nos ensina aqui, irmãos, quando quiser pedir alguma coisa ao Senhor, aponta na Bíblia, diz, Senhor, está escrito aqui, ó. O Senhor deixou escrito aqui. Eu quero viver essa palavra. Mas não esqueça do contexto. Muitas pessoas hoje pegam, vamos dizer aqui um exemplo muito rápido, Davi dançando. Ah, Davi dançou, eu vou dançar também, irmãos. Eu não queria dançar como Davi dançou se eu não tivesse que passar o que ele passou, irmãos. É muito fácil a gente pegar só o final da história, só a benção que Deus deu a tal pessoa. Mas a gente não sabe os bastidores, a gente não sabe os preparos de cada um, as guerras que cada um enfrenta diariamente. Aqui, na igreja, é muito fácil ser crente. É muito fácil glorificar. É muito fácil cantar. É muito fácil acompanhar um louvor, uma meditação, uma oração. O difícil é nos dias comuns, irmãos, quando a gente está dentro da nossa casa. Quando a gente está no nosso trabalho, nós temos que testemunhar o Deus de Israel que está sobre a nossa vida. Porque há um propósito aonde Deus coloca a gente. Deus não coloca a gente em vão, em lugar nenhum. Ah, eu vou botar Fernanda para estudar em determinado lugar porque não tem vaga. Não, há um propósito e a Fernanda está estudando ou trabalhando em determinado local. Aquele local precisa da Fernanda. Não a Fernanda natural. O Deus que está na vida da Fernanda vai atuar naquele lugar através dela. Eu ouvi uma palavra de um amigo meu uma vez falando, Alexandre, tem lugares que são abençoados porque determinadas pessoas estão lá. Falei, rapaz, isso é verdade. Não que essa determinada pessoa seja melhor do que as demais, mas a presença de Deus na vida dessa pessoa faz com que irradie e todo mundo seja alcançado. Deus me faz lembrar que a arca na casa de Abinadab, se eu não me engano, Obed-edom, perdão, irmãos. A Bíblia diz que prosperou por conta da presença de Deus naquele lugar. E hoje a presença de Deus é manifesta através da nossa vida. Deus está habitando em nós, o Espírito Santo, o Consolador, habita em nós. Esse mesmo Espírito habitava na vida de Davi quando ele foi afrontado através de gigante. Alexandre, e o terceiro P é o propósito de Deus na nossa vida. Primeiro P, preparação. O segundo P, um problema. O terceiro P, um propósito. E esse propósito é glorificar o nome do Senhor. Mas não é só glorificar em si, é saber o que fazer quando Deus lhe dá a vitória. Porque às vezes a gente promete algo e não cumpre. Quando Deus me der, eu vou fazer tal coisa, eu vou ajudar, vou levar, vou andar para cima e para baixo. Vai nada, irmãos. Eu já vivi isso, não vai nada. A Bíblia vai dizer que era melhor que nem votasse. Se você vota e não cumpre, é melhor que nem votasse. Então Deus está trazendo à memória a nossa vida nessa noite, as etapas que nós estamos vivendo. Talvez você está vivendo na etapa do preparo. Talvez você está na etapa do problema. E essa etapa do problema ela é um pouco complicada porque a gente tem que ter o discernimento. Porque tem problemas que foram causados por nós, mais uma vez, é a consequência, e tem problemas que foram preparados por Deus para nos lançar para um propósito. Alexandre, me dá um exemplo. Por exemplo, o vento euroaquilão, Atos 27. Não foi o Paulo que vento levanta daqui, levanta dali. Eu entendo, irmãos, que quando é algo de Deus, um problema enviado por Deus, é algo que você humanamente não pode fazer nada. Não adianta levar os médicos, não adianta bater na porta da vizinha, não adianta ligar para o profeta, não adianta fazer nada. Paulo diz assim, ó, nós vamos ter perda de danos, o barco vai quebrar, vai bater o batel, vai se perder coisas de material, mas morrer não vai ninguém. Morrer não vai ninguém. E o rapaz ali que estava pilotando o navio, preocupado, vai morrer. O Paulo, direcionado por Deus, diz, fica tranquilo, não vai morrer ninguém.
e essa passagem acaba e não morre ninguém, irmãos. Esse é um vento provocado pelo Deus dos céus. O Euroaquilão, a Bíblia diz que vinha vento dos 4 cantos. Esses 4 cantos representam os nossos lados, frente, trás, esquerda e direita. Tem hora que na prova, a gente, nas nossas lutas, a gente não consegue correr, não dá para fazer nada. É o próprio Deus falando, agora você vai depender de mim. Agora você está nas minhas mãos. Porque se eu deixo você ligar para fulano, fulano vai te ajudar, você não vai glorificar o meu nome. Se eu deixo fulano bater na tua porta, você vai dizer que foi mérito seu através da sua oração. Agora Deus levanta o vento dos 4 cantos e Paulo diz, fica tranquilo, uma hora vai cessar, fica em paz. Esse problema aqui do gigante que Deus permitiu foi para que o nome dele fosse glorificado. Por que Deus não levantou alguém que já estava lá na peleja, irmão? Já estava lá na guerra? A Bíblia vai dizer que quando o gigante se levantava lá no vale, todos os israelitas corriam, todos. Mas o irmão mais velho de Davi não era brabo, não era... A Bíblia vai dizer não, a gente diz assim, né? O valente só é valente até aparecer o próximo. Enquanto Davi não aparecia, o gigante ali, ele era o tal, ele era o valentão da história. Agora aparece um pequenininho, desproporcional, mas cheio da presença de Deus, para que se cumprisse um propósito na vida do povo de Israel. E é interessante que o texto diz que o povo diz, Saul disse que quem ganhar ele vai dar isso, vai dar aquilo. Davi não se interessa por isso, ele se interessa porque o povo estava afrontando o Deus de Israel. Ele diz, você está afrontando o Deus de Israel. Ao 46, Davi diz assim, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Esse ponto e vírgula que tem aí, é interessante. Esse ponto e vírgula, ele é diferente só da vírgula. A vírgula te dá uma pausa para você continuar a história, continuar o texto. Esse ponto e vírgula, ele nos dá uma ideia na língua portuguesa que é uma pausa maior, é um tempo maior entre uma história e outra. Quando Davi diz assim, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ele tem uma pausa para continuar a história. E Davi diz assim, e ferir-te-ei e tirarei a cabeça. É Davi dizendo assim, essa parte aqui é comigo. O Senhor vai te entregar na minha mão. Agora, o que eu vou fazer, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou arrancar a sua cabeça. Eu tenho uma direção de Deus dentro de um propósito. Eu sei o que eu vou fazer dentro desse propósito. O propósito final é glorificar o nome do Senhor. Mas tem coisa que nós temos que fazer, irmãos. Há acessos de pessoas que nós temos que limitar. Há nãos que nós precisamos liberar para alguém. Há limite que nós precisamos impor a certas pessoas. Há propósito na nossa vida que a gente não cumpriu ainda, talvez por detalhes, talvez por a gente não saber o que vai fazer quando acontecer tal coisa. Talvez você já foi preparado, você já está dentro de um problema, apto a sair, mas não sabe, mas Senhor, quando eu sair, o que eu vou fazer? Irmão, como é que Deus vai te dar algo se você não sabe o que vai fazer? Mas o nome do Senhor vai ser glorificado, mas não é de qualquer maneira, irmãos. Não é de qualquer maneira, as coisas de Deus são ordeiras, tem propósito, tem uma direção dentro daquilo que Deus quer nos favorecer, nos beneficiar, liberar para a nossa vida. E aqui eu termino essa minha mensagem. O resumo da história que eu acabei de ler é essa. É sempre o nome do Senhor ser glorificado nas nossas guerras, nas nossas pelejas. Porque Deus, Ele sabe de tudo, de todas as coisas. E o nome do Senhor precisa ser glorificado sempre. Porque através disso muitas coisas acontecem lá fora. As pessoas olham Deus através da gente. Através da nossa caminhada, através da nossa... Eles não passam ali e olham o Alexandre da igreja. Eles passam a ver o Alexandre que vai trabalhar, que volta. O Alexandre que está em casa, o Alexandre que se ajuda a Camila, o Alexandre que se ajuda o Theo, o Alexandre que tem que ajudar a mãe, que tem que ajudar a Maria Eduarda. Será que a gente está sendo
como é que nós estamos sendo avaliados na visão do mundo para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida? Será que se dependesse de alguém agora, olhar assim, não, eu vou entrar para a igreja porque eu vejo Deus na vida do Alexandre, será que alguém entraria? Será que o nome do Senhor está sendo glorificado da forma que deveria na minha vida? Será que eu estou fazendo a coisa certa que Deus me direcionou a fazer? Então que os irmãos fiquem com essa palavra. Os irmãos estejam preparados para um problema, que esse problema vai te jogar dentro de um propósito. E o propósito sempre será Deus ser glorificado na nossa vida. Que Deus abençoe, meus irmãos.